boa noite, jovens e adolescentes. É com gratidão que nós estamos aqui para mais um culto ao JAB. Neste momento eu te convido a curvar sua cabeça e irmos até o Senhor em oração. Senhor Deus, neste momento nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para entoarmos louvores, Pai, e recebermos, Pai, da Tua palavra. Ajude cada jovem, Pai, que estão nos ouvindo neste momento, Pai. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Abençoe cada um a receber a mesma, Deus. Em nome de Jesus, amém. Neste momento eu quero convidar a irmã Evelyn, que estará fazendo a leitura da palavra do Senhor. Salmos 73 ao 77. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste, pois a tua bondade consolar-me, segundo a tua palavra que deste ao teu servo. Baste sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Amém. E agora, para darmos continuidade, eu convido o Ministério de Louvor e, em seguida, a palavra está com os presbíteros Chaga. Ainda que a lua adormeça e não haja frutos na vida, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu.
salva, me ajuda a caminhar. Te espero, vem, vem me livrar, me amparar com teu amor, que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem, vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem, vem me livrar, me amparar com teu amor, que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém, Senhor. Muito bem, nesse momento eu saúdo a todos os jovens da União Batista de Jovens e Adolescentes, ao JAB. É sempre uma alegria e um prazer poder estar compartilhando da palavra de Deus e aprendendo assim com os ensinamentos. Então, que cada jovem possa estar refletindo, possa estar meditando assim na palavra de Deus. Eu convido a todos que nos assistem nesse momento que abram sua Bíblia no livro de Provérbios 25 e o versículo de número 11. Vamos estar lendo aqui em Provérbios 25, verso de número 11, apenas este verso. E logo em seguida estaremos orando e pedindo a direção de Deus para essa meditação. Provérbios 25, e 11. Diz assim a palavra de Deus: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de meditarmos e estudarmos a tua palavra. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar ao nosso coração nesta noite. Pai Celestial, oramos pela vida de cada um dos jovens e adolescentes desta igreja, que o Senhor venha edificar as suas vidas e que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, este versículo aqui, ele tem uma lição para nós. Um versículo até conhecido, acredito, de alguns, e eu vou ler novamente, que diz assim: como
maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O tema desta reflexão, o tema desta meditação, que assim eu coloquei, é prudência no falar. Veja que o sábio Salomão, ele traz para nós a importância e o valor de uma palavra dita a seu tempo. Então, nós devemos, diante deste versículo, ter prudência no nosso falar. Porque o nosso falar, ele tem as suas peculiaridades, as palavras. As palavras têm suas peculiaridades. Então, é necessário que nós o administramos com prudência. Quando nós falamos em prudência, nós estamos falando de cautela, de uma análise prévia, para que assim possamos tomar aquela determinada atitude. Então, tudo que é feito com prudência é feito com cautela, com cuidado, porque é preciso avaliar antes de fazer. E quando nós titulamos essa meditação como prudência no falar, ou seja, nós devemos ser cautelosos com as nossas palavras. Nós devemos ser prudentes com o nosso falar. Porque o sábio diz o seguinte, que veja a importância e o efeito que uma palavra ela produzirá na vida de uma pessoa. E aqui ele faz esta analogia aqui dessa expressão, como diz, como maçãs de ouro em salva de prata. Isso significa algo que é prazeroso, que é adequado. E aqui nós podemos dar uma definição para isso como um bálsamo, algo que chegou no momento certo. Então, maçãs de ouro em salva de prata é algo que combina. Quando você olha e você vê as maçãs de ouro na salva de prata, naquele recipiente, você vê ali uma combinação, algo propício, algo que está adequadamente. É isso que significa essa expressão, algo adequado. E aí, quando nós trazemos para as palavras, que as nossas palavras também possam ser como um bálsamo, como um refrigério na vida daqueles que nos ouvem. É assim que deve ser o nosso falar. O nosso falar possa trazer bálsamo, possa produzir refrigério na vida de uma pessoa. E é por isso que nós devemos ser prudentes. É interessante que eu lembro que quando eu era adolescente, jovem, e eu não era muito notado dentro do grupo. E aí eu tive que encontrar uma estratégia para ganhar essa notoriedade. E o que foi que eu fiz? Eu procurei aperfeiçoar o vocabulário, falar, para poder conseguir essa notoriedade. E eu comecei a ler livros. Comecei a ler história, romance, drama. E aí eu começava a falar os livros nos grupos. Só que eu não tinha, ainda assim eu não consegui o que eu pretendia. Por quê? Porque os colegas não sabiam o que significava essa história, os autores, e aí eu ficava falando quase só. Mas teve momentos que eu percebi que eu estava falando algo demais, algo desnecessário, e aí eu vi que tanto querer falar, que eu falava mesmo, já era prejudicial para mim. As minhas palavras já não estavam impressionando, não estavam mais chamando a atenção, mas apenas trazendo incômodo. Estava trazendo incômodo. Então, nós devemos ser prudentes no nosso falar. Devemos ser prudentes. Devemos ser cautelosos. Muitas vezes nós falamos sem pensar, falamos coisas que não tem nada a ver, e a questão é, como diz um certo provérbio, uma palavra dita não tem mais como voltar atrás. Então é por isso que nós devemos ser cautelosos. É por isso que nós devemos ser prudentes.
para que as nossas palavras de fato possam alcançar aquele que precisa das nossas palavras, aquele que está precisando de uma palavra, de uma orientação, de uma exortação, de um conselho. A questão aqui, ela pode ser dirigida em todas essas áreas. Mas o que nós devemos observar é que as nossas palavras, elas devem ser adequadas. Porque o sábio Salomão, ele é bem claro, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Veja que as palavras, elas têm um tempo, elas têm um momento aonde elas devem ser ditas. Elas devem serem ditas. Porque naquele momento, aquela palavra é o que deve ser feito. Muitas das vezes, eu tenho alguns parentes, primo, e é interessante que meu primo, acho que ele tinha a mesma intenção que eu tive antes, de querer chamar a atenção pelas palavras. Só que ele foi um desastre, talvez pior do que eu. Porque nós estávamos conversando num grupo, ele colocava um assunto que não tinha nada a ver, e as pessoas ficavam olhando para ele assim, sem compreender por que ele tomou aquele assunto que estava em diálogo e colocou um assunto que, eu digo, não tem nada a ver isso aqui, nós estamos falando sobre isso, ele fala sobre isso. Então, a palavra, ela tem que ser adequada para o momento. Tem que ser adequada para o momento. E é isso que nós devemos aprender. É interessante que a Bíblia, quando ela fala sobre as palavras, o falar, em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. Perceba que aqui, o sábio, novamente, ele fala que há um poder nas palavras. Há um poder na língua. E ele coloca aqui a morte e a vida. Ou seja, com uma palavra você pode matar ou você pode trazer vida. Por isso que é necessário a prudência. Porque você pode muito bem machucar uma pessoa com uma palavra talvez tão mais grave do que fisicamente você tivesse agredido. Porque ela vai na alma, ela vai no coração, ela mexe com os sentimentos, as palavras. O físico não, só sente aquela dor e depois está resolvido. Mas a palavra não, ela fica martelando, ela fica incomodando por muito tempo. Por isso que aqui, em Provérbios 18 e 21, ele é mais direto. Onde ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Se você, com as suas palavras, produziu vida, certamente você vai colher vida como frutos das suas palavras. Mas se você usou a sua língua, as suas palavras para agredir, para difamar, você vai colher morte. Então é por isso que é necessário a gente sermos prudentes. Lembre que a palavra prudente fala-se de uma análise prévia, de uma observação para que depois tome a decisão. Por isso que a Bíblia fala em Mateus, onde Jesus disse que nós devemos ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Então a serpente, ela é um animal prudente. Por quê? Porque antes dela tomar uma atitude, ou antes dela dar o bote, ela faz um estudo prévio sobre cada detalhe que ela precisa para acertar o alvo. Ela faz um cálculo, ela avalia, ela estuda, aí ela dá o bote. E dificilmente ela erra. Dificilmente ela erra. Mas também, se ela perceber que ela não consegue acertar o alvo, ela nem se manifesta. Isso é prudência. Então, é importante que nós atentemos para essas verdades. E aqui eu quero apresentar alguns princípios que nos ajudarão a sermos prudentes no nosso falar. A sermos prudentes. E o primeiro princípio é o que eu fiz que não deveria ter feito. Evitar o excesso no falar. Esse é o primeiro princípio que vai nos ajudar a sermos prudentes. Evitar o excesso. Evitar falar demais. Evitar falar o que é desnecessário. Quando nós entendemos isso, certamente nós estamos sendo prudentes. Muitas vezes nós queremos falar e acabamos falando
coisas que não deveria. E aí, em vez de nós produzirmos vida, estamos produzindo morte. Por isso que a prudência no falar, ela pode ser alcançada por esse princípio, evitar o excesso no falar. Excesso no falar. Provérbios 10:9 diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Novamente, o sábio nos exortando. No muito falar não falta transgressão, ou seja, aquele que fala demais, certamente ele vai transgredir. Ele vai se contradizer, ele vai ofender, ele vai falar algo que é desnecessário. Mas o que modera os lábios é prudente. Então veja que esse princípio ele é muito importante para nós alcançarmos a prudência no nosso falar. O segundo princípio que eu quero colocar diante de você também, sobre a prudência no falar, é discernir as palavras a serem ditas. O que é discernir? É você avaliar, é você calcular se essa palavra deve ser dita ou não. Isso é discernir. É você procurar falar adequadamente. É você procurar falar de acordo com o momento, de acordo com a situação. Isso é discernimento. E quando nós aplicamos esse princípio, certamente nós estamos sendo o quê? Prudente no nosso falar. Estamos sendo prudente no nosso falar. Então, que nós possamos considerar esses princípios. Porque o discernimento das palavras, ele implica em fazermos uma avaliação antes de falarmos. Tiago, capítulo 3, verso 10, diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. É necessário nós avaliarmos as nossas palavras. Sabe por quê? Porque da nossa boca procede bênção e maldição. Veja o poder que há na língua, veja o poder que há nas palavras. De uma só boca pode sair maldição, como também bênção. Então isso nos faz avaliarmos, discernirmos, pesarmos as palavras antes de serem ditas, para que nós não venhamos, em vez de abençoar, estamos amaldiçoando. Então, é importante essa verdade. É importante nós observarmos também esse princípio, discernir as palavras, avaliar. Primeiro princípio, evitar o excesso, falar demais. Segundo princípio, discernir as palavras, avaliá-la, para que assim elas possam ser ditas. E o terceiro princípio, que também nos ajudará a sermos prudentes no nosso falar, é dominar-se na fala. Esse talvez seja o mais difícil. Nós precisamos dominar. Nós precisamos ter controle da nossa língua. Isso muitas das vezes é difícil para algumas pessoas. A nossa ação ou a nossa reação é falar. Geralmente quando somos ofendidos, quando somos criticados, é falar, é argumentar. E quando isso acontece, certamente nós não estaremos falando adequadamente. Quando nós falamos por uma provocação, certamente nós não estaremos falando adequadamente. Então, por isso que é necessário dominar-se no falar. Dominar aqui é você ser provocado e você resistir. E você não revidar na mesma proporção pela qual você está sendo provocado. Isso é domínio. Isso é domínio. Isso nós encontramos também lá em Tiago, capítulo 3, verso 2. Porque aquele que domina a língua ou domina o falar, ele é capaz de dominar todo o seu corpo. Veja que a nossa língua, o instrumento pela qual nós falamos, ele é mais difícil dominar do que qualquer outra parte do nosso corpo. Porque ele diz lá,
aquele que domina o falar é perfeito. Ele é perfeito. Olha a qualificação que Tiago dá para aqueles que têm domínio na sua fala. Na sua fala. Então, dominar-se no falar é também um princípio. É um princípio que nós devemos aplicar. Tem uma expressão que é muito usada, até pelos psicólogos ou por alguém que trabalha com essa área, que diz, olha, você conte até 3 para você depois falar. Você para, pensa e depois você fala. Você se domine, você não aceite a provocação. Tem pessoas que, por natureza, elas já são com intenção imediata de responder uma provocação. Mas nós somos exortados a dominar-se. Então, jovens, adolescentes, veja que é importante nós olharmos para esses princípios e, assim sendo, aplicado às nossas vidas, ele nos concederão prudência no falar. Prudência no falar. Evitar o excesso é o primeiro princípio. Discernir as palavras a serem ditas e dominar-se no falar. Então, que vocês possam olhar para esses princípios e observar e aplicar para as suas vidas. Porque as palavras, elas são para serem ditas. Elas existem para serem pronunciadas. Mas aqui nós não encontramos no texto uma repressão ao falar. Veja o texto novamente. Como maçãs de ouros em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui o sábio, ele nos mostra o valor, a importância das palavras. Elas precisam ser ditas. As pessoas precisam de palavras para confortá-las, para orientá-las. Mas elas devem ser ditas com sabedoria. Elas devem ser ditas com prudência. O mesmo autor aqui, para encerrar, o sábio Salomão, ele foi considerado, além da sua sabedoria, pelas suas palavras, alguém de extrema excelência nas suas palavras. Porque ele foi o homem mais sábio, ele recebeu uma sabedoria especial dada por Deus. E quando se ouvia Salomão, era prazeroso ouvir. Você ficava, não tinha tempo, o tempo ele parava, você não se importava com o tempo, ao ouvir o sábio Salomão. E a Bíblia relata a história de uma rainha chamada Rainha de Sabá, que ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. E ela preparou toda a sua carruagem, todo o seu ornamentação, e foi visitar o rei. O rei, na época, aqui Salomão, em Israel, e ela foi. E quando ela chegou lá, trouxe vários presentes e etc., para prestigiar o rei. E o rei começou a falar. E quando ela terminou de ouvir, ela disse que o que falaram para ela não era nem a metade do que de fato ele era. Ela ficou impressionada com a sabedoria ali demonstrada pelas palavras. Palavras o quê? Dita no momento certo. Palavras que combinavam. Palavras que se harmonizavam entre si. Isso é algo prazeroso. A palavra para o momento. A palavra para a situação. Cada palavra no seu lugar. Como se fosse um quebra-cabeça encaixando. Isso traz aos nossos ouvidos prazer, alegria, gozo. É assim que devem ser as nossas palavras. É isso que Salomão quer dizer para nós, quando ele usa essa expressão. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Que nós possamos sermos prudentes no falar. E nós temos um instrumento. Além dos princípios que nós apresentamos, que estão na palavra de Deus, nós temos a própria palavra. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós conhecemos,
mais o nosso vocabulário vai se transformando adequadamente para termos uma palavra para dizer no momento certo. Muitas das vezes falta a palavra. Nosso vocabulário é fraco, é pobre, e aí não temos a palavra. Mas quando nós nos dedicarmos ao estudo das Sagradas Escrituras, quando nós buscarmos conhecer, as palavras elas vão fazer parte do nosso vocabulário, e quando precisarmos, nós temos o que falar. Então que Deus possa aplicar essa reflexão ao nosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus e encerrando assim este culto da UJAB nesta noite. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que tem ensinamento tão prazeroso para as nossas vidas, Pai. Que tem ensinamento tão importante para as nossas vidas. E aqui nesta noite, ó Deus, é sobre a prudência no falar. Ó Deus bendito, que o Senhor venha aplicar ao nosso coração esta meditação, ao coração de cada um dos jovens e adolescentes. Que eles possam, ó Deus, buscar cada dia obedecer, considerar esses princípios que foram aqui apresentados e assim, ó Deus, alcançar a prudência no seu falar. Que as suas palavras, ó Deus, possam ser de fato adequadas para cada situação. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a recorrer à tua palavra, ao estudo, à meditação. E assim, ó Deus, enriquecendo o seu vocabulário para ter sempre uma palavra a ser dita para cada momento. Uma palavra que de fato, ó Deus, venha trazer efeitos satisfatórios para aqueles que necessitam. Pai Celestial, em nome do teu Filho, nos concede graça, ó Deus, para buscarmos cada dia conhecer a tua palavra, conhecer a tua vontade e vivermos segundo o teu querer. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Uma boa noite a todos.